E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui de volta. Dessa vez, bom, parece mentira, mas por incrível que pareça, um milagre. Agora eu não vou falar sobre política, vou falar sobre a redação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, pra quem sabe, para quem já tá por dentro do assunto, o Enem, ele é aquele vestibular que dá oportunidade ao aluno para ingressar numa universidade pública ou até mesmo numa universidade particular pelo ProUni. Para entrar na universidade pública é através do SISU e na universidade particular através do ProUni, né? E também tem o FIES. Mas a gente foca mesmo na federal, na universidade pública, federal, estadual, né? E no Enem ele aborda 5 áreas de conhecimento. Ele aborda linguagens, ciências humanas, redação, exatas, né, matemática e ciências da natureza. Em nenhuma dessas áreas, o aluno, pelo menos até onde eu sei, é muito difícil que o aluno consiga atingir 1000 pontos em humanas, em linguagens, em exatas ou natureza. Mas a redação é a única área de conhecimento em que o aluno pode sim, consegue atingir 1000 pontos, e isso sempre acontece. Todo ano que tem Enem, sempre até 50 alunos conseguem atingir 1000 pontos na redação do Enem. E por que a redação do Enem é importante? Porque a redação salva vidas. A redação, praticamente é a redação, na verdade, que garante que o aluno consiga ingressar numa universidade. Então hoje eu vim falar aqui para vocês um pouco sobre a redação do Enem. No último Enem, eu fiz esse agora de 2022, mas no Enem do ano passado, no Enem 2021, eu fiz e tirei 900 pontos na redação do Enem. Vale 1000 pontos, eu consegui 900. Eu tô com a redação aqui no computador, eu vou ler ela para vocês e ao mesmo tempo vou explicando como é que vocês podem fazer uma redação do Enem. Primeiro, a redação do Enem ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Na introdução, vocês vão relatar, vocês vão introduzir aquele problema que o Enem está trazendo para vocês. Porque, para quem não sabe, a redação do Enem vai trazer um problema. Um problema do Brasil, um problema social, alguma coisa que está acontecendo no Brasil e que vocês precisam resolver. É um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você tem que seguir ali a norma padrão da língua portuguesa, tudo bonitinho, não pode ser na linguagem popular e tem que ser um texto argumentativo. Você também tem que argumentar, não dizendo eu acho, não sei o que. Não é dessa forma. Eu vou ler a minha redação que é para vocês conseguirem compreender, para vocês entenderem. Mas vamos lá. Na introdução, basicamente é isso. Vocês vão falar desse problema, vão introduzir. No desenvolvimento 1, aí agora fica a critério de vocês, porque eu faço da seguinte forma. Na introdução, a gente precisa citar o que é que está causando aquele problema. Qual é o fator que está causando aquele problema na sociedade. Entenderam? E aí a gente cita esse problema na introdução. Tem gente que faz o seguinte, tem gente que na introdução cita 2 fatores. Aí no desenvolvimento 1, essa pessoa fala do primeiro problema, e no desenvolvimento 2, a pessoa fala do segundo problema. E na conclusão, obviamente, resolve esses problemas. Eu faço diferente. Na introdução, eu cito apenas um fator que causa o problema. No desenvolvimento 1, eu desenvolvo esse meu problema que eu citei, né? Esse fator. E no desenvolvimento 2, eu digo por que esse problema ainda não foi resolvido. Por que ele ainda continua persistindo na sociedade brasileira. Então, bora lá. Vou começar a ler a redação para vocês e vou explicando pouco a pouco. O tema da redação do Enem de 2021 foi o seguinte: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Um tema difícil, que eles estavam falando ali de certidão de nascimento, de identidade. Se você, por exemplo, caso você não tenha uma certidão de nascimento, a identidade, então para o Estado você não existe. Você não tem como comprovar que você existe, você não tem uma identidade, você não tem uma certidão de nascimento. Então esse era o problema. Qual foi o problema que o Enem trouxe? Invisibilidade e registro civil, que garantia de acesso à cidadania do Brasil. Ou seja, para garantir o seu acesso à cidadania no Brasil, você tem que ter o seu registro civil. Se você não tiver, então você não é um cidadão.
Entre aspas, né, gente? Não é um cidadão aí, entre aspas. Mas vamos lá. Como é que começou o meu texto? Policarpo Quaresma, protagonista de Lima Barreto, do clássico filme Triste Fim de Policarpo Quaresma, teve como característica mais marcante um nacionalismo fanista, pois acreditava em um Brasil utópico. Entretanto, a invisibilidade por pessoas no país torna ainda mais distante o imaginado pelo sonhador personagem, pois a precarização das leis que asseguram, no mínimo, o registro de nascimento contribui para a permanência dessa situação nefasta. O que foi que eu fiz aqui? Eu citei um repertório, o Policarpo Quaresma, porque, para quem não sabe, o Enem, ele ama isso. A gente tem que fazer isso no Enem. A gente precisa citar repertórios, ou seja, você tem que citar falar uma citação, falar de um filósofo, falar de um livro, falar de uma música, sabe? Algo que seja relacionado ao tema. Porque quando você coloca, por exemplo, no meio da redação, você fala de um livro, de um autor, de um filme, de um filósofo, o corretor do Enem, ele vai entender que você está por dentro do conteúdo, que você está entendendo o assunto. Ele vai pensar, caramba, o aluno está compreendendo o tema, porque ele pegou aqui e falou de um filme no meio da redação. Isso é importante, é imprescindível, gente. Tem que sim que colocar repertório na redação do Enem. Então o que eu fiz aqui? Eu citei o Policarpo Quaresma. Para quem não sabe, o Policarpo Quaresma, né, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um personagem, né? Um personagem. Tem o filme e tem o livro, que inclusive é maravilhoso. E ele sonhava com um Brasil utópico. Utópico é aquilo que é impossível de se conquistar, de atingir. E aí, por que eu coloquei assim? Que a invisibilidade por pessoas no país torna ainda mais distante o imaginado por Policarpo Quaresma. Porque Policarpo sonha com uma coisa impossível. E todas as pessoas no Brasil terem um registro civil, serem consideradas como cidadãs, também é uma coisa que completamente impossível, né? Ou seja, isso se tornar ainda mais distante o sonho do Policarpo Quaresma. Eu peguei o Policarpo, joguei como repertório e depois introduzi o tema. Vejam só. Entretanto, ou seja, todavia, né? Porém, oposição, a invisibilidade por parte das pessoas, por pessoas no país torna ainda mais distante imaginado pelo sonhador personagem, pois a precarização das leis, ou seja, qual foi o fator que eu trouxe? O Enem já me trouxe o problema. Qual foi o problema que o Enem trouxe? Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ou seja, para você ser cidadão, você tem que ter o seu registro civil. Esse foi o problema. Qual foi o fator que eu utilizei para argumentar sobre o tema? A precarização das leis. Por que eu usei a precarização das leis? Vocês vão entender daqui a pouco. Ok. O que contribui para a permanência dessa situação nefasta, né? Dessa situação precária, em que muita gente não tem um registro civil e muita gente não é considerada aí como cidadão brasileiro, por conta que não tem um registro civil. Aí sim, essa foi a minha introdução. Agora vem o desenvolvimento 1, o D1. Primeiramente, vale ressaltar a precarização das leis, ou seja, o fator que eu citei, né? Que contribui com o problema. A precarização das leis brasileiras como a principal impulsionadora do problema. Qual é o problema? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Pois, segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aí é importante que você faça o seguinte na redação. Sempre que você for citar algum órgão, como por exemplo agora eu falei do IBGE, eu não posso simplesmente colocar a sigla IBGE. Eu tenho que colocar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para depois, entre parênteses, colocar a sigla IBGE, tá certo? Segundo o IBGE, mais de 1 milhão de pessoas não possuem registro de nascimento. E isso apenas na região sudeste. Só na região sudeste, mais de 1 milhão de pessoas não possuem o registro civil, né? É um problema. Isso segundo dados de onde, gente? Do IBGE. Eu estou citando dados. Essa conjuntura, segundo as ideias do filósofo contratualista John Locke,
configura-se como uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre com a sua função de garantir que todos os cidadãos tenham acesso à cidadania no Brasil, o que contraria a Carta Magna de 1988, documento jurídico mais importante do país, que assegura direitos e deveres. Bom, o que foi que eu fiz nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento? Falei do problema, eu disse que a precarização das leis é um grave problema, que é isso que torna as pessoas, entre aspas, não cidadãs, né? Citei dados do IBGE, falei que mais de 1 milhão de pessoas só na região sudeste não possuem o registro civil, ou seja, argumentei. E aí depois eu joguei um outro repertório, que foi o do John Locke, do filósofo contratualista Locke. Por quê? O John Locke, ele era um filósofo que falava muito do contrato social. O que é esse contrato social? Para o Locke, como nós vivemos numa democracia, dentro de uma sociedade, tudo é responsabilidade do Estado. Nós estamos dentro de um Estado. Se eu preciso fazer uma cirurgia, e aí eu vou fazer essa cirurgia pelo SUS, essa cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível, e eu tô na fila de espera, e só vou fazer essa cirurgia daqui a 1 ano, isso é culpa de quê? Do Estado. E o Estado está sendo negligente. Portanto, o contrato social, de acordo com o John Locke, está sendo violado. Porque o Estado não está cumprindo na prática aquilo que ele afirma na teoria. Aí eu continuo que isso acaba contrariando a Carta Magna de 1988, que é o documento jurídico mais importante do país, que assegura direitos e deveres. Para quem não sabe, a Carta Magna é a Constituição Federal, né, que foi criada em 1988, né, pouco depois do fim da ditadura militar, né, que foi em 1985, em 1988, aí surgiu a Constituição Federal. Por que que eu falo que isso contraria a Constituição Federal? Porque de acordo com a Constituição Federal, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, né? Tá tudo maravilhoso lá na Constituição. Mas isso tá bonitinho na Constituição. Na teoria tá bonito, na prática não tá. Então, se na teoria tá lindo e na prática não tá acontecendo aquilo que de fato tá na teoria, o Estado é o culpado. A culpa é do Estado brasileiro. A culpa é do governo. Vocês estão entendendo? Ou seja, desenvolvimento 1 foi isso que eu fiz. Eu citei o problema, falei da precarização das leis, que não estão sendo, na prática, elas não estão sendo, de fato, aplicadas pelos representantes políticos, assim como é na teoria, por conta essas leis são precárias, não está acontecendo na teoria, na prática, o que era para acontecer na teoria. Ok. Aí agora vem o segundo parágrafo, o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 2. Ademais, por que ademais, gente? Porque eu falei a vocês o seguinte, que eu não uso 2 fatores. Eu uso um fator só, no desenvolvimento 1 falo desse fator, e no desenvolvimento 2 eu digo por que ele não foi resolvido. Então agora, nesse desenvolvimento 2, eu vou falar por que ele não foi resolvido. Ademais, é fundamental esclarecer que o problema, aí agora é importante você destacar o problema, porque o corretor vai dizer, tá bom, ele tá falando do problema, mas qual é o problema, né? Então agora o que é que você faz? Você cita o problema. Ademais, é fundamental esclarecer que o problema, e aí fica a dica, vocês podem usar o hífen, né? Ou vocês podem usar o parêntese. Eu aconselho usar o hífen. Sabe por quê? Porque o parêntese é uma coisa que já se utiliza há muito tempo. E quando a gente usa o hífen, o corretor entende que a gente tá arrasando ali. Então, você coloca o hífen e aí você destaca o problema, que no caso foi a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil, né? Aí coloca novamente hífen. Aí o que foi que eu fiz? Falei do problema e disse que esse problema ainda persiste por conta da negligência governamental. Agora o que foi que eu fiz? Eu retomei lá o que o Locke falou do contrato social, né? Que o Estado está violando o contrato social por não cumprir na prática aquilo que ele fala na teoria. E agora eu estou reafirmando o que eu falei. Como assim reafirmando o que eu falei? Eu estou culpando o governo.
Eu estou dizendo que o governo está sendo negligente. O que é negligente? Que o governo não está nem aí, que o governo não tem interesse. Isso é negligência, ok? Negligência governamental. Pois os representantes brasileiros, que são os representantes políticos, não buscam soluções para combater a precarização das leis. Vocês estão entendendo? O fator que eu citei, qual foi? A precarização das leis. Eu falei do John Locke, falei do contrato social, que o Estado não está cumprindo na prática aquilo que ele está falando na teoria, e que isso se concretiza porque os próprios políticos não estão se importando. Eles não querem aplicar essas leis corretamente na prática, assim como está na teoria, né? Aí desculpa. Aí eu coloquei o seguinte, gente. Os representantes brasileiros, que são os políticos, não buscam soluções para combater a precarização das leis. Essa contrariedade da Constituição Federal é a mesma coisa que a Carta Magna. É a Carta Magna. Mas por que eu não falei Carta Magna de novo? Para não ficar repetitivo. Pra gente não repetir palavras, entendeu? Então coloca outra. Essa contrariedade da Constituição Federal se encaixa perfeitamente no livro O Cidadão de Papel, obra onde o escritor Gilberto Daimstein disserta que, embora o país apresente um conjunto de leis consistente, elas se atêm, de modo geral, ao plano teórico, o que, infelizmente, condiz com a realidade brasileira.